Gravando. Vai até 3 horas. Não é esse. Eu estou procurando o slide, viu? Obrigada. Achei. Tá todo mundo vendo o slide? Sim. 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 Eita. Eu já expliquei a vocês modelos atômicos. Não. Só me Não. lembre. Não pelo que eu lembro. Não expliquei nenhum tipo de modelo. O Bola de senhor papo, professor, de você papo, explicou dois. O bola de não sei o que, aquele não é os modelos, né? Sim, eu expliquei. O bola de bilhar. Sim, pudim de passas, modelo isso, planetário. Expliquei, eu terminei, no caso, aquele slide, não foi? Deixa eu ver aqui, só um minuto. Termina fazer uma atividade no final, alguma coisa assim. Certo. Eu expliquei aquela parte que fala sobre isótopos, isóbaro, não foi? Que a gente faz uma conta Explicou. sobre íons positivos e íons negativos, não foi? Uhum. Explicou. Foi. Explicou. Pronto, perfeito, então. Expliquei tudo e a gente vai dar hoje continuidade àquele conteúdo, certo? E ele é um pouquinho difícil, mas assim, não é que ela é difícil, ela é fácil, certo? Mas vocês precisam de muita atenção. Então vejam, gente, depois que a gente aprendeu as características do átomo, depois que a gente aprendeu como descobrir massa, nêutrons, prótons, elétrons, né? A quantidade que cada átomo tem. A gente viu como foi que esses modelos atômicos eles foram inventados, foram deduzidos, até chegar em modelos bem mais aprimorados, né? Então vejam essa imagem aí. Eu tenho os 4 grandes cientistas, certo, que desenvolveram os modelos atômicos. Então aí o primeiro eu tenho Dalton, que desenvolveu o seu modelo da bola de bilhar. O segundo cientista eu tenho Thomson, que desenvolveu o modelo pudim de passas, falando que o átomo era fluido, onde os elétrons ficavam por cima de uma massa fluida positiva, tá? Dalton dizia que o seu modelo, a bola de bilhar, era maciça, esférica e indivisível. O terceiro, aí eu tenho Rutherford com o seu sistema planetário, o átomo no modelo do sistema planetário, possuindo um núcleo positivo e os elétrons girando ao redor do núcleo, certo? E, por último, a gente vai ver agora o modelo atômico de Bohr, que é hoje um dos modelos mais aceitos pela comunidade científica. Tá certo, gente? Então, vejam, antes de mais nada, a gente tem que saber, basicamente, as estruturas básicas do átomo, né? Todo átomo ele possui prótons, nêutrons e elétrons. O elétron ele tem massa desprezível, gira em órbitas, né, ao redor do núcleo. O elétron é negativo, o núcleo ele é positivo porque ele possui prótons. Ah, professor, mas o núcleo também possui nêutrons, certo? Mas os nêutrons, eles são de carga neutra, eles não possuem carga elétrica. Consequentemente, eles estão no núcleo para estabilizar o núcleo e não deixar com que os prótons se repilam, certo? Alguma dúvida com relação a isso? Não. Não, não é? Lembrem bem também que o número atômico de um átomo corresponde à quantidade de prótons que esse átomo tem, certo? Lembrem bem disso. E para que um átomo ele seja eletricamente estável, a quantidade de elétrons a quantidade de prótons que esse átomo tem,
ele precisa ter também de quantidade de elétrons. Se por um acaso esse átomo vier perder 2, 3, 4, ou quantos que sejam, se ele vier perder elétrons, ele fica positivo. E se ele vier ganhar elétrons, ele fica negativo, né? São íons positivos e negativos, que foi a última aula. Isso aí vocês já entenderam, não é? Boa tarde. Boa tarde, Jaque. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Pessoal, olha, a partir de agora, vocês não podem ficar com os vídeos fechados, certo? Vocês estão na sala de aula. Em casa, mas estão em sala. Então, já foi passado para o professor que a gente vai ter a reunião com os pais e, a partir da reunião, o aluno que continuar com o vídeo fechado, nós vamos colocar falta. Porque não adianta, a gente não sabe o aluno que está participando, não sabemos o aluno que está prestando atenção. Como é que o professor vai sentir que você está com dificuldade? Então, por favor, tire aí essas figurinhas, essas imagens e bota o rosto aí para aparecer. Eu estou comunicando. Na próxima, quem vai entrar é Fabiana. Tá? Estou passando para dizer. E também para comunicar que, a partir de agora, os trabalhos que foram solicitados a semana passada é para entregar até sexta-feira, porque estamos fechando as notas da primeira unidade. E sexta-feira, os alunos que fizeram os trabalhos, atualizaram e já enviaram, estão sossegados porque já vão ter a nota. Os que não, a gente vai ver como vai fazer, porque dependendo da quantidade, vai fazer prova de recuperação no colégio. Então, providencie quem não está com as atividades de caderno prontas, com os trabalhos prontos, atualizem, tem até sexta-feira, enviar até às 14 horas de sexta-feira os trabalhos que foram solicitados até a semana passada. O dessa semana já vai entrar na segunda unidade, ok? Ok. Ok. Tá bom. Ok. Tem Breno, fechado, Laís, Isabelle. A maioria fica fechado. Igor, vamos, Igor. Não tem motivo de vocês estarem fechados. O professor precisa olhar para vocês. Eu não quero receber reclamação. Veja mesmo. Você, sendo professor, vista a camisa e vai dar uma aula com as câmeras tudo fechadas. Isso é uma falta de respeito, minha gente, pelo outro. Professor, não é qualquer um, é o professor de vocês, que na sala de aula está no dia a dia com vocês, olhando cara a cara. Então não precisa ninguém estar se escondendo. Vocês estão na casa de vocês, é o melhor ambiente que vocês têm. Não precisa estar vestido de farda, mas precisa sim o professor olhar para vocês. Isso é importante, porque até o silêncio de vocês, o olhar de vocês, ele percebe quem está com dificuldade e quem não está. Se não compreendeu, vai no privado do professor. Todos os professores estão no grupo. Professor, olha, eu não entendi. Agora, eu não faço isso, não. Porque eu estou ficando constrangida. Imagina o professor passar 40 minutos com você, dando uma aula para um vídeo. Fechado, que ninguém está olhando. Ô, Jaqueline. Oi. Isabelle e Igor estão dizendo que não tem webcam. Não, é porque, veja mesmo, quem tem um notebook antigo, que não tem webcam, esse aí a gente vai respeitar. Que é questão de respeito. Mas, veja, um celular todo ele tem, né? Aqui, olha, quantos já abriram, né? Realmente só está Isabelle e Igor fechado. Ô, Jaque. Todo mundo tem, então não tem para quê? Jaque, eles podem abrir tanto no computador quanto no celular. Agora, o professor precisa estar olhando para você. Entendeu? Como Igor tá e no Isabelle, eles podem abrir no celular e a câmera vai aparecer eles. Entendeu? Não tem problema de você estar almoçando, você está tomando café. O importante é que você está presente, o professor está lhe vendo.
Agora, precisa da participação de vocês. Isso conta participação e contribuição de todos. O professor, né, ele é o amigo de vocês na sala de aula, não é como vocês estão falando. Tá cortando. E aí, me desculpe, aí é só para ser outra coisa. Tá cortando, E aí? Jaque. Tá ouvindo? Ô, gente, eu acho Oi. que eu não tô ouvindo Jaque, não. Vocês estão ouvindo? Não. Deixa Não, eu tô falar cortando com muito. ela. Tá meio cortado. Tá. Ouviram agora? Agora sim. Sim. Não, eu estou dizendo que a partir de agora não é para fechar as câmeras. Pronto. Aí, Rial, só tem Pronto. 2 alunos que estão de câmera fechada porque eles não têm webcam. Certo? Ô, Jaque, mas mesmo esses alunos, eles podem acessar o link pelo telefone e eles podem ficar de um canto e de outro, tanto do telefone quanto do celular. Mas veja, porque nós estamos com alunos que os pais estão com o celular para trabalhar. Sim, entendi. Entendeu? Uhum. Aí esses 2 aí que estão sem, você considera através do áudio. Os Nossa. demais não, que todos abriram a câmera aí. Ok? Tá certo. Tchau, boa tarde para Tchau. vocês. Boa tarde. Boa Jaque. aula. Eu já passei para todos os professores, não é permitido mais câmera fechada. Tá Só bom. no caso de quem está com esse problema. Eu Tá eu certo? sempre peço a eles para eles abrirem, mas aí se eles não abrirem... a gente Mas vai eles não colocar estão só. ouvindo os professores. Então, Fabiana me passou a ordem, que eu vou passar de turma em turma falando, Uhum. e na reunião a gente vai conversar com os pais. Tá, A beleza. partir de amanhã a gente vai ter conversa com os pais. E qualquer coisa, eu Viu? tiro foto e te mando. Tá bom. Viu? Muito obrigada. Nada. Tchau. Tchau. Ô, professor, Ô, às vezes amor. quando eu desligo a câmera, ou é pra ajeitar alguma coisa aqui, mas aí depois eu ligo de volta. Mas veja, ajeitar o quê se você tá parado assistindo aula? Ou você assiste a aula ou você vai ajeitar algo. Tá entendendo? Não, por exemplo, eu desliguei naquela hora pra poder botar o telefone pra carregar. Mas não tem Aí, não por exemplo, pra pegar um necessita. livro. Eu sei, mas aí veja, você desliga, acaba esquecendo de ligar novamente. Não precisa disso. Deixa ligado. Deixa ligado, mulher. Olha, deixa eu dizer uma coisa a vocês, gente. Eu não tô falando. Eu tô falando, né? Vocês estão vendo a mim. Vocês não estão vendo outras pessoas. Entendeu? Então, a sua câmera tá ligada, mas ninguém tá lhe vendo. O pessoal tá vendo o slide, entendeu? O pessoal tá vendo eu falar, abrindo e fechando a boca aqui, entendeu? Mas ninguém tá lhe vendo, então não se preocupem. Não tem. Agora, uma hora ou outra, eu pego e fico passando aqui para ver se tá todo mundo aberto, e quando eu vejo, tá todo mundo fechado. Aí é quando eu tiro a foto, mando pra Jaqueline, mando para todo mundo, porque isso aí são ordens que a gente tem que seguir, infelizmente, querendo vocês ou não. Tá entendendo? Eu vou entender isso como um sim, tá? Agora, ô Miguel colocou. Quero ver quando a pessoa precisa ir no banheiro. Ninguém vai pro banheiro com o celular, deixa o celular onde fica e vai no banheiro. É. E se for no banheiro com o telefone, o que é que tem? É só não mostrar nada. É bom senso. Eu faço isso direto. Enfim, Eu também falo aqui direto, pode perceber. Mas é deixa bom minha câmera senso, minha gente. Não existe nada que possa, como é que eu posso dizer? Argumentar sobre isso. Enfim, vamos lá. É ordem, é regra, vamos seguir. Gente, em 1913, Niels Bohr foi um cientista brilhante, porque foi ele que revolucionou o estudo dos átomos a partir do seu modelo atômico cheio de camadas energéticas. Tá? Então, o que foi que Bohr fez? Bohr percebeu alguns equívocos no modelo de Rutherford e, inclusive, trabalhou juntamente com ele para aprimorar esse modelo. Tá certo? Tanto é que todos os outros modelos ficaram com a associação de alguma coisa. Por exemplo, bola de bilhar, ficou, por exemplo, pudim de passas. Mas, nesse caso, esse modelo ficou conhecido como modelo atômico de Rutherford-Bohr,
Por quê? Porque o modelo de Rutherford não estava errado, tá? Ele só tinha alguns equívocos que, na realidade, Rutherford não conseguiu ver, mas que Bohr viu e aprimorou, certo? E aí é o seguinte, Rutherford falava que existia uma eletrosfera onde os elétrons eles giravam ao redor do núcleo, certo? Porque eles eram atraídos pelo núcleo. Beleza, cargas opostas se atraem. Mas já que o núcleo era positivo e o elétron era negativo, e o elétron girava porque estava sendo atraído pelo núcleo, o ideal, assim, o mais lógico seria que o elétron fosse girando, girando, girando até entrar em contato com o núcleo. Concordam? Eu não entendi. Não entendeu? Também não entendi. Vamos lá. Bohr dizia que o núcleo era positivo. E os elétrons giravam na eletrosfera ao redor do núcleo, sendo atraídos pelo núcleo, tá? Porque, vejam, elétron negativo, núcleo positivo. Os elétrons eram atraídos pelo núcleo, porque tem cargas opostas. Lembra sempre disso. Princípio da atração e da repulsão. Cargas opostas se atraem. Então, pela lógica, o que era que iria acontecer? Se os elétrons eram atraídos pelo núcleo e giravam em torno desse núcleo, pela lógica, eles iriam girar, 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 até chegarem até o núcleo. Concordam? Sim. Sim. Porque, por exemplo, Sim, eles iriam. Ele não estava sendo atraído pelo núcleo, então ele iria girar até chegar no núcleo. Só que se isso acontecesse, gente, iria acontecer o que a gente chama de colapso nuclear. E o átomo ele não iria ser estável. Certo? Então foi algo que passou despercebido através dos estudos de Rutherford. Mas aí, Niels Bohr, ele deduziu outra coisa. E se o átomo ele não possuísse, por exemplo, uma atração, na verdade, se ele não possuísse uma eletrosfera instável. E se o átomo possuísse camadas energéticas, e era isso que faria com que esses elétrons girassem em camadas, certo? Estão me ouvindo? Eu tô. Sim. Na maioria das vezes o som parece que tá caindo, subindo por aí. Na maioria das vezes. Não Mas dá entendi pra não, ouvir Samuel. com o tempinho. Não entendi não, Samuel. Samuca? Ele disse que seu áudio estava Professor. falhando bastante, mas acredito que seja por conta da internet dele. Ah, tá. Não, Se a minha vocês internet estão tá me boa. ouvindo bem, se não me ouvir, ou se o meu áudio parar, ou se o meu vídeo travar, falem, viu, gente? Porque senão não tem como saber. Aqui tá normal, tá bom. Beleza. Então vamos lá. Até agora não mudou nada. Beleza. Então vamos lá. Deixa eu tirar isso daqui. Aí, veja, aí Bohr, ele pegou e propôs isso. Ele achou dessa forma. Ele propôs que o átomo ele tinha camadas energéticas ao redor do núcleo, tá? E que os elétrons giravam nessas camadas energéticas. E quanto mais afastadas do núcleo, mais energia essas camadas possuíam. Tá certo? E aí, todo o modelo atômico de Bohr foi proposto, foi estudado e foi comprovado que era dessa forma. Tá? E aí, esse modelo ficou conhecido como modelo atômico de Rutherford-Bohr. Tá certo, gente? Então, veja, Bohr propõe que os elétrons descrevem órbitas circulares ao redor do núcleo, tendo cada órbita energia constante. E que quanto mais afastada do núcleo, maior quantidade de energia na órbita, certo? Bohr propôs também que um elétron
quando necessitasse de um pouco mais de energia, ele poderia saltar para uma camada mais... Só um minuto. Saúde. Saúde. Obrigado. Coronavírus, ainda bem que eu Eu tô com uma tosse seca, pode até ser. não. Se a gente tivesse na sala, com certeza a maioria Gente, uma pessoa com coronavírus, ela pode ter uma simples tosse, como ela pode morrer. Então, como ela não pode não ter nada, sabia, né? Espera aí que meu nariz está coçando. Pronto, voltando. Então, vejam só. Então, gente, quando o elétron ele precisasse de uma quantidade de energia a mais, ele poderia saltar de uma órbita para outra órbita mais afastada do núcleo para poder absorver energia. Tá certo? E se ele retornar à sua órbita de origem, essa energia ela é liberada em formas de ondas eletromagnéticas, ou seja, luz. E é assim, por exemplo, que a lâmpada fluorescente funciona. Ô, professor, Oi. uma pergunta que eu sempre quis saber. Ó, a luz, qual a composição atômica dela? Ou composição química? Qual é que é composto Fótons. da luz? Fótons. Fótons? Fótons são subpartículas atômicas. Tá? Não entendi. Repete, por favor. Fóton são subpartículas atômicas que são liberadas através da emissão de energia. Entendeu? Por exemplo, o Sol. Agora entendi, obrigado. Entendeu agora? O Sol. O Sol, ele é composto unicamente por fótons. Realmente. Entendeu? Para poder iluminar uma grande parte do sistema solar, tem que ter muito fóton. Isso. E são justamente esses fótons que são liberados, né, através da emissão de energia e vem a luz. Tá certo? Agora vejam, a luz, ela só vai existir devido... Professor, eu descobri uma coisa aqui. Diga. Eu descobri uma coisa da formação de luz em criaturas da Terra. Sabe o vagalume? Sim. Eu descobri que é uma composição de luciferina com luciferace e um pouco de oxigênio igual a luz. Sim. Isso acontece. Isso aí é típico deles, porque isso é uma forma adaptativa desse inseto. Para sobreviver. Sobrevivência, questão de sobrevivência. Se um vagalume, por exemplo, ele perde essa função, ele não vive mais. É tipo a abelha perdendo o ferrão. Tá certo? Certo. Agora, Então, vamos lá, gente. Desculpe ter interrompido. Não, relaxa. Por favor, com a aula. Relaxa. Mas vem a calhar. Vamos lá, gente. Então, a lâmpada fluorescente mesmo, ela funciona dessa forma. A lâmpada fluorescente, ela tem algo, eu não sei qual é, depende da lâmpada, tá? Existem várias lâmpadas que vão ter vários tipos de elementos. No geral, a maioria desses elementos são aqueles elementos que são os gases nobres, que são os elementos que transmitem uma maior energia de luz, em formato de luz, tá? Então, na lâmpada fluorescente, ela também tem uma composição de flúor, certo? E é engraçado porque, assim, quando ela está apagada, de boa, tranquilo. Tá? Agora, ela precisa de uma energia externa, que no caso seria a energia elétrica, que iria dar o gatilho, que iria ser o gatilho para poder fazer com que os elétrons como é que eu posso dizer? Que os elétrons se agitassem, certo? E a partir dessa agitação de elétrons, eles iriam ficar mudando de camadas em camadas, certo? Absorvendo energia e liberando em forma de luz. Absorvendo energia e liberando em forma de luz. E assim a luz vem. Entenderam? É assim que a luz, pelo menos da lâmpada neon, fluorescente, é sempre dessa forma. Letreiros,
tá certo? É sempre a movimentação dos elétrons, certo? Nas camadas energéticas que fazem com que esse fenômeno aconteça, tá? Então, lembrem sempre, quando o elétron ele salta de uma camada mais próxima do núcleo para uma mais afastada, ele vai absorver ou liberar? Ele vai absorver energia, tá? Porque a camada mais afastada é a camada mais energética. Quando ele retorna, aí sim ele libera energia em formato de luz. Alguma dúvida, gente? Não, né? Então vamos lá. Ó, só recapitulando. Quando um elétron absorve certa quantidade de energia, salta para uma órbita mais energética. Quando ele retorna à sua órbita original, libera a mesma quantidade de energia na forma de onda eletromagnética, luz. Aí vejam, isso explica o fato de a gente conseguir, por exemplo, fazer fogo colorido. E também o fato dos fogos de artifício serem coloridos também, tá? Vejam que interessante. Quando submetemos diferentes sais inorgânicos, a chama do bico de Bunsen, ou você pode fazer até numa vela mesmo, observa-se a formação de chamas de cores diferentes. Isso acontece porque cada elemento é formado por um átomo diferente, pois as suas camadas eletrônicas possuem valores de energia bem definidos, certo? Então vejam, gente, cada sal desse, ele vai possuir um elemento diferente. Então a gente vai ter o sal de lítio, a gente vai ter o sal de sódio, o sal de potássio, o sal de cálcio, o sal de silício e o sal de, acredito que seja cromo ali, tá? Dentre outros vários, sal de ferro, certo? A gente vai ter sal de vários elementos, entenderam? E cada elemento desse, gente, eles vão possuir número atômicos diferentes, eles vão possuir quantidades de elétrons e camadas diferentes, tá? Nem todo átomo vai possuir a mesma camada do outro, certo? E aí, quando a gente coloca numa chama, ele muda de cor. Mas por que isso acontece? Porque quando o elétron é estimulado a essa energia, que no caso o fogo aí seria a energia, né, que ele iria absorver, quando ele faz saltando de camada em camada, ele vai liberando a luz, só que a luz pode ser diferente de acordo com o seu elemento. Lembra que cada elemento ele é diferente, tá? Então aí vai vir uma luz mais verde, outra luz mais azul, certo? E assim a gente consegue fazer, tá certo? Então, por exemplo, o lítio, quando você coloca um sal de lítio no fogo, ele fica mais roseado. O sódio, ele fica amarelo. Pronto. Pega sal de cozinha e coloca na chama de uma vela. Quando você pega o sal, tempero e joga no fogão, que já está misturado com o fogo azul, que é o gás, a chama fica mais vermelha. Falo porque eu já fiz isso, de besteira. Mas aí no fogão não é muito bom não, porque você está mexendo com um gás que é altamente explosivo e também você vai sujar o fogão, que é pior ainda, porque uma pizza de mãe é uma das piores, né? Posso agora, professor? Oi? Eu preferiria isso ao invés de ouvir a reclamação dela. Pois é. Então, gente, numa vela dá para fazer e aí você não está correndo muito risco, não. Mas eu tô dizendo que dá para fazer. Eu não tô dizendo que vocês vão fazer. Então, não façam isso em casa. Aproveitando que essa aula... Falando em fazer, professor... Certo? E aí vocês não podem dizer que eu... Falando em fazer... Lembra do negócio de química que antes desse coronga se instalar aqui? Sim. Qual o negócio? Pois eu lembro. O projeto de ciências. Lembra? A aula prática de química. Qual era a aula prática, Samuel? Me lembre. Aquela de no laboratório. Sim, sim. Foi bem na semana, né? Foi no dia. Foi no dia, não foi, Miguel? Foi no dia. Foi no dia. Gente, aí infelizmente não deu. Azar, mano. Não deu. Mas aí, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pedir para vocês fazerem
um trabalhinho. Na verdade, é um desafio. A gente vai lançar um desafio para postar no Insta. Aí vocês têm que me adicionar, tá? Adiciona lá meu Insta, professor Rialli Sandrin. Tá? A pessoa É manda essa professor, mensagem e você não deixa. professor.Rialli Sandrin. Adiciona, Esse- aí eu vou lançar o desafio e aí vocês vão fazer o desafio e postar. E aí a nota vai ser de quem fez. Tá? Isso vai ser quando, professor? Segunda unidade? Quando eu tiver coragem, Qual é o nome do Instagram? professor.Rialli Sandrin. É prof.Rialli Sandrin. Tá? Eu tô de Breno tá jaleco dizendo que ele branco. não tem Instagram. Quem não tem? Breno. Breno não tem Insta? Então cria um. Nem eu. Cria um. Cria um só para fazer, depois deleta. Certo, gente? Aí, Ok. ó, vocês vão fazer, aí vocês têm que me marcar e marcar a pessoa que desafiou, que vocês vão desafiar e marcar a pessoa que desafiou vocês e marcar o colégio. São 4 marcações. Tá? Depois eu vou lançar para vocês e vou explicar. Tá certo? Piazzi. Pronto. A blogueira. Vamos lá, gente. Então, vejam. E o que é que tem a ver, por exemplo, esse fenômeno com os fogos de artifício? É bem interessante, por quê? Porque os fogos de artifício, ele também tem uma fonte de energia para poder ele explodir, né? Que é a pólvora e o fogo, né? A faísca. Então, os fogos de artifício, para ele ser colorido, ele vai ter na sua composição química sais de diferentes elementos químicos. E é justamente esses sais em contato com a explosão da pólvora e o fogo, né, que vai fazer com que a cor do fogo de artifício venha à tona. Não é interessante? Para mim, fogos de artifício é uma das coisas mais legais que a química já fez. Então, vamos lá. Quando submetemos diferentes... eu já li isso aí, não foi? Entenderam, gente? Pronto? Sim. Pronto. Aí veja. Deu para entender. Então, quando o Bohr propôs o seu modelo, ele fez 4 postulados. Gente, não precisa decorar isso, porque isso aqui já é outra coisa que vocês só vão aprender lá quando vocês estiverem no terceiro ano do ensino médio. Então, não precisa. Isso aqui só é o postulado de Bohr, certo? Que foi justamente E eu o que ainda pergunto se é coisa do terceiro ano do ensino médio, porque ensina aos porque é necessário. moleques do nono. É necessário que vocês entendam o que foi que o cientista falou sobre o fenômeno, entendeu? E aí, ó, o postulado dele, ele baseou esse modelo dele nessas 4 teses. Ou seja, um elétron em um átomo se move em órbita circular ao redor do núcleo sob a influência de uma atração coulombiana entre o elétron e o núcleo, obedecendo às leis da mecânica clássica. Essa atração coulombiana é uma atração elétrica, coisa que você só vai aprender quando você estiver no segundo ano em física e em física quântica, certo? Mas a atração coulombiana O futuro tá para lascar justamente mesmo. a quantidade de carga elétrica que tem as partículas atômicas. Só para vocês saberem, tá? E a outra parte importante para vocês é a terceira, que a energia total do elétron permanece constante, e isso ocorre porque o elétron que se move em uma órbita não emite radiação eletromagnética. E a reunião vai acabar e eu vou mandar o link novamente lá no grupo. Tchau. Tchau. Bye, bye.